Bem-vindos a mais uma dica de Excel, eu sou o Edson. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer formatação condicional em um gráfico aqui no Excel. A princípio o Excel ele não traz essa funcionalidade para a gente, mas existe uma maneira de fazer isso e eu vou te mostrar exatamente como realizar, tá bom? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like também e vem aqui para a tela para a gente entender essa tabela aqui. Eu tenho aqui do lado esquerdo produtos e do lado direito eu tenho a perda de cada um desses produtos, ou seja, produto C lá, ó, a primeira linha, perdeu 55 unidades referente a um determinado mês. Produto F perdeu 48 e assim por diante para os outros que estão aqui embaixo. Logo mais para baixo aqui eu fiz o máximo e o mínimo. Por quê? Eu preciso descobrir o número máximo de perdas que existem aqui nessa planilha e o número mínimo aqui também nessa planilha. Então, 89 foi o número máximo de produtos perdidos e 26 é o mínimo. Então, a partir daqui a gente consegue criar o gráfico. Então, eu escolhi que a quantidade mínima ficasse na cor verde aqui do gráfico e o máximo ficasse em vermelho, como você está vendo. Então, por exemplo, se eu vim aqui alterar a quantidade máxima para 50, veja que automaticamente lá no gráfico ele muda para mim. Então, vou voltar aqui para 89, porque essa é a minha ideia aqui. Eu quero colorir no gráfico ali somente o mínimo e o máximo. Vamos fazer isso aqui do zero agora. Eu vou abrir aqui uma nova planilha. Eu copiei os dados aqui de produtos e perdas para a gente fazer do zero. Olha só, eu tirei as linhas de grade aqui. Se você quiser tirar também é bem simples, ó. Vai lá em cima na guia exibir, clica aqui, ó, linhas de grade. Vou clicar aqui e aí a gente vai ter um ambiente mais limpo aqui para visualizar. Então, a princípio eu preciso do que? De descobrir o máximo e o mínimo. Então, vou vir aqui nessa célula de baixo, vou digitar máximo e aqui embaixo, ó, mínimo. Pronto. Agora eu vou fazer igual máximo, lembrando que você tem que colocar o acento agudo. Vou pressionar Tab aqui no meu teclado, ele vai abrir a função para mim. Então, igual máximo, referente ao que? Referente a esse intervalo aqui, ó. Vou fechar o parênteses, pressionar Enter, ele vai trazer para mim que o número 89 é o máximo que existe aqui nessa tabela, ou seja, é o produto A ali no caso, ó. Produto A, 89 por um número de perdas desse produto. O mínimo aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Igual mínimo, e aí de novo, ó, digito o acento agudo aqui, pressiona Tab, ele já vai abrir a função. Igual mínimo referente a esse intervalo, vou fechar o parênteses, pressionar Enter. Então, o mínimo que existe aqui nessa tabela de perdas é o número 26. Foram 26 perdas do produto B. A gente pode conferir lá, ó. A partir desses dados aqui eu começo a visualizar de uma maneira bem mais ampla meus requisitos para criação do gráfico. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar mais duas colunas aqui. Vou digitar aqui, ó, mínimo e máximo. Eu vou copiar essa formatação aqui, ó. Vou selecionar toda a coluna. Vou dar 2 cliques lá no pincel de formatação e vou clicar aqui, ó, mínimo e máximo. Pronto, agora eu clico lá de novo no pincel de formatação para ele tirar essa seleção para mim. Agora eu vou dar 2 cliques aqui na coluna e agora muita atenção porque a gente vai utilizar a função se. Se você não conhece essa função ainda, eu vou deixar um card aqui em cima para você entender um pouco melhor, tá bom? Então olha só, igual se, vou abrir o parênteses, se esse valor aqui for menor ou igual a 26, que é o mínimo que está lá embaixo, então eu quero que retorne o valor da célula B2. Então vou digitar B2, caso contrário, ou seja, ponto e vírgula, 0. Então, se esse valor que aparecer aqui, ó, nessa célula B2, que é o 55, for menor ou igual a esse valor que está aqui embaixo, que é o 26, ele vai retornar o próprio 26
que ele encontrar aqui. Caso contrário, 0. Ó. Vou fechar o parênteses para você entender. Retornou 0, porque o 55 ele não é menor ou igual a 26 que está lá embaixo, que é o meu mínimo. Então eu vou abrir essa função aqui pressionando F2 e vou trancar essa célula B12 aqui, ó. Pressionar F4 e tranquei. E agora eu posso puxar essa fórmula aqui para baixo, ele vai encontrar o valor mínimo, que é exatamente aquele que a gente tinha visto. Produto B, ele tem um mínimo, ó. E agora é o seguinte, vamos fazer a mesma coisa para o valor máximo aqui da coluna D. Então vou digitar, ó, igual se, abro parênteses, se esse valor aqui for maior ou igual a 89, que é o meu máximo, que está lá embaixo, então ele retorna o valor que estiver na célula B2. Caso contrário, retorna 0. E aí, de novo, eu vou trancar essa célula B2, que é o que está lá embaixo, número 89, porque quando eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, ele vai deixar fixo aquele 89. Ele não vai deslocar nenhuma célula para baixo. Vou fechar o parênteses, pressionar Enter, e aí eu vou puxar essa fórmula, quer dizer, eu esqueci aqui de trancar, né? Então, vou pressionar F4, tranquei a célula e 2 cliques ele vai achar o 89, que é o valor máximo para mim. Agora, com todos esses dados aqui, eu consigo fazer o meu gráfico. Então, eu vou clicar aqui dentro da tabela, vou pressionar Ctrl T, T de tudo, ele vai selecionar essa tabela para mim. Eu vou lá na guia inserir, vou escolher aqui, ó, um gráfico de coluna, esse primeiro aqui. E veja o seguinte, ó, presta bastante atenção agora. Esse gráfico aqui, ele trouxe as colunas normais, ó, produto C, produto F, produto E. Só que no produto B, veja que ele trouxe a coluna azul e a coluna laranja. Por quê? Porque o produto B é justamente o produto lá na minha tabela que tem um mínimo de perdas, ou seja, 26 perdas. Eu quero destacar esse produto B. E é exatamente essa a ideia que eu tive aqui, tá? E aqui ele continuou, ó, produto G, produto D. Quando chegou no produto A, ele colocou mais uma coluna do lado do produto A aqui. Por quê? Produto A lá na minha tabela é o máximo de perdas que eu tenho, ou seja, 89 perdas. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou sobrepor essa coluna laranja para cima aqui da coluna azul, ou seja, para ela ficar destacada. Eu vou fazer a mesma coisa com essa coluna cinza aqui do produto A. Eu vou sobrepor ela à coluna azul. Que jeito que eu faço isso? Ó, vou clicar com o botão direito aqui em cima dessa coluna cor laranja, vou em formatar a série de dados e aqui, ó, em sobreposição de séries, eu vou colocar 100%, pressionar Enter, e olha o que aconteceu. O produto A ficou maior aqui, né, porque é o máximo de perdas que eu tenho, e o produto B ficou menor aqui. E eu quero o seguinte, eu quero que fique colorido automaticamente a menor perda como a cor verde e o maior como a cor vermelha. Então eu vou clicar aqui no menor, vou lá em formatar lá em cima e aqui em preenchimento da forma, vou colocar um verde da minha escolha. Vou colocar esse aqui. No produto A, ó, vou clicar na coluna, vou lá em cima em formatar, preenchimento da forma, vou escolher um vermelho, ó. Vou escolher esse vermelho aqui. Pronto. Agora veja o seguinte, se eu vim aqui e alterar o máximo ou o mínimo, vou alterar o máximo aqui para 50, por exemplo, ó. Automaticamente lá no meu gráfico ele colore tudo que for máximo de vermelho. Se eu alterar o mínimo aqui para 60, por exemplo, ele colore de verde automaticamente lá no gráfico. Agora você pode fazer o seguinte, ó, mudar o título do gráfico para perdas, por exemplo. Você pode tirar essas linhas de grade dentro do gráfico também. Clica em cima de qualquer uma delas, ó,
deixa posicionar aqui, dá um clique. Quando tiver essas bolinhas azuis aqui do lado, pressiona Delete. Tira esse eixo também, clica aqui, Delete, e aí o gráfico vai ganhar mais espaço ainda. E agora você tem seu gráfico aí formatado condicionalmente referente a essas perdas aqui. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso ocultar essas duas colunas aqui, né? Como que eu faria isso aqui? Eu não posso simplesmente ocultar sem fazer uma configuração no gráfico. Por quê? Se eu vir aqui, ó, e ocultar isso aqui, o gráfico vai parar de funcionar. Então eu preciso fazer o seguinte, ó, vou clicar com o botão direito no gráfico, na maior área do gráfico, eu vou escolher o seguinte, selecionar dados. E aqui nessa opção, ó, células ocultas e vazias, eu vou marcar aqui, ó, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Vou pressionar OK, OK novamente. Agora sim, eu posso ocultar essas duas colunas aqui e o gráfico vai continuar funcionando. Então, se eu alterar o máximo lá de novo para 40 itens, então o gráfico vai pintar automaticamente. Mas eu não quero isso, eu quero só realmente o mínimo e o máximo, então eu vou deixar aqui para você. Então, você pode colocar uma borda aqui, ó, seleciona o gráfico, vai lá em formatar e aqui em contorno da forma coloca uma cor da sua preferência. Eu vou colocar um azul, por exemplo. Em efeito da forma, vou colocar uma sombra qualquer aqui, só para exemplificar, e o gráfico vai tomar uma dimensão aí bem melhor para você apresentar ou controlar alguma coisa aí nos seus relatórios, tá bom? Bom, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu te vejo na próxima e até mais.